Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com a doutora Fernanda Falco Sotano Raffner e também com o Dr. Francisco Grilo Júnior. A gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico por imagem, não é mesmo? Isso. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas sobre diagnóstico por imagem. Alguma dúvida aí que surgir, podem comentar depois no vídeo que a gente vai responder. Sem dúvida. Isso aí, boa noite a todo mundo. Queria agradecer o convite do Fábio. E vamos tentar esclarecer um pouquinho, né, de um jeito mais sucinto. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e as pessoas que vão estar nos assistindo vão absorver um conteúdo bastante importante. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutores, pela primeira vez a gente tem uma dupla aqui no programa Unimed Você. E sempre a nossa primeira pergunta é um pouquinho do currículo do entrevistado, no caso, do currículo dos entrevistados neste vídeo. Eu começo com a doutora Fernanda, fala um pouquinho como foi a graduação, as especializações e depois o doutor Júnior. Bom, eu comecei a graduação em 2006, fiz a graduação na Universidade de Marília, na Unimar, me formei em medicina em 2011. Em 2014, iniciei a residência médica na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, então fiz as duas faculdades de Marília, né, uma graduação e posteriormente a residência. Em 2017, finalizei a residência e vim para Lençóis integrar o grupo do Dr. Grilo e Dr. Júnior. Dr. Júnior? Eu tô ficando velho já, eu falei que eu vou tentar lembrar um pouquinho. Vamos lá! Mas eu fiz faculdade de medicina em Teresópolis, no Rio de Janeiro, igual a gente estava conversando antes. E terminei em 2008 e depois eu já fui para Ribeirão Preto fazer especialização na Santa Casa. Aí eu terminei em 2012, aí já vim direto para cá para trabalhar com meu pai. Bacana. Então mostra aí que tem bastante experiência, né? O pessoal já diagnosticou muita coisa. E eu começo com a primeira pergunta para a doutora Fernanda, para que você explique, doutor, o que é esse diagnóstico por imagem, né? Parece uma magia que tira uma foto e consegue enxergar por dentro do ser humano. Conta para nós um pouquinho qual é o conceito do diagnóstico por imagem. Então, exames de diagnóstico por imagem, eles são exames que vão auxiliar os médicos de outras especialidades a chegarem num diagnóstico, né? Resumidamente, eles funcionam como uma fotografia. É lógico que cada exame, cada aparelho tem a sua forma de funcionar, né? Mas é como se tirasse uma foto do órgão ou da região que deve ser examinada do paciente, e a partir dessa foto a gente consegue chegar num diagnóstico ou fazer um segmento de alguma doença. Dentre esses exames todos a gente tem radiografia, tomografia, densitometria, mamografia, ultrassom, ressonância. Então tem vários exames que auxiliam a gente no diagnóstico. Perfeito. E nesse nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E doutor Júnior, quais as principais doenças que vocês auxiliam no diagnóstico? Então, Flávio, é o seguinte, como a gente tem vários métodos, na verdade, assim, as doenças podem aparecer em todos os métodos. Então, assim, às vezes você vai mudar só o método para ter uma precisão maior naquilo que você está procurando. Então, por um exemplo, eu estou com suspeita de pneumonia, meu filho está com tosse, não sei o que, febre, vai lá, faz um raio-x. O raio-x não ficou claro, você parte uma tomografia. Então, assim, são exames que se complementam em caso de dúvida, entendeu? Você vai partindo para o mais específico dentro do mais rápido e disponível no momento. Então, não tem uma doença específica para cada um. Existe um método que eu acho assim, que o mais comum que a gente conhece, que é algum exame que é específico para alguma coisa, seja no caso a mamografia, que é específico para rastreio de câncer de mama, e a densitometria, no caso de osteopenia, osteoporose, ver massa óssea do paciente. São dois que são específicos para aquilo. O resto abrange praticamente todas as doenças. Qualquer alteração que a gente procure, que o médico solicitante
acha que tem uma alteração na anatomia do corpo, pelo exame de imagem a gente consegue ver se tem essa alteração na anatomia ou na função do órgão a ser estudado. E aí a gente consegue passar para ele mais ou menos aquilo que ele estava procurando, se é para aquele caminho, se é por outro caminho, entendeu? Basicamente essa é a função da radiologia, diagnóstico por imagem, assim por dizer. Perfeito. E doutora Fernanda, já entrando um pouquinho naqueles exames que a gente falou logo no começo, o raio-x, né? Popular raio-x, a radiografia. Explica um pouquinho para nós como que ela funciona, né? E como que ela atua, como que ali aquela foto consegue, né, diagnosticar ali doenças, fraturas, entre outras situações. A radiografia é o exame mais antigo que tem, né, nesses exames de diagnóstico por imagem, e acho que é o mais popular, mais conhecido, um dos mais utilizados, provavelmente. Ele vai utilizar a radiação ionizante, né, e ele vai funcionar como realmente uma fotografia. E como nós temos vários tecidos no corpo com várias densidades, essa radiação ela vai ser absorvida ou refletida, repelida de uma forma diferente por esses tecidos, né? Então, dando essa diferença no raio-x. Quando a gente olha, a gente vê o osso muito diferente de partes moles, muito diferente do pulmão, e a partir dessas diferenças na densidade, através do raio-x, a gente consegue chegar num diagnóstico. Legal. E doutor Júnior, o raio-x, né, vamos tratar de maneira popular, ele tem uma indicação para alguns casos ou, como você disse na sua primeira resposta, por ele ser um dos exames mais rápidos, mais comuns? Conta um pouco para nós aí. Sim, hoje, qualquer serviço, a porta de entrada seria como se fosse o raio-x. Então, se você pegar um serviço de urgência hoje, o mais pedido, sem dúvida, é um raio-x de tórax, por causa de tosse, febre, alguma coisa, e fratura. Então teve algum trauma, fratura disso, fratura aquilo. Então é o mais rápido e o mais comum. Às vezes pelo aquele próprio exame que é rapidinho, bateu ali, o cara já, o próprio ortopedista ou o médico que está avaliando, ele já vê a conduta que ele vai ter que tomar naquilo. Não precisa passar para outros exames mais demorados, que exigem um laudo mais tarde, entendeu? Então às vezes pelo próprio raio-x que é mais rápido, ele já consegue resolver o problema. Perfeito. Doutora Fernanda, é fato ou mito que mulher grávida não pode fazer raio-x? Os dois. Na realidade, pode fazer, mas deve ser evitado, né? Porque o raio-x é um exame que usa radiação. E se sabe que a exposição à radiação, a gestante que se expõe a muita radiação, ela pode provocar malformações, alterações no DNA do feto. É lógico que essa exposição ela tem que ser grande, né? Ela tem que ser considerável, né? Então, toda vez que for solicitado um exame, um raio-x para uma gestante, deve-se pesar bem risco-benefício, né? Existe realmente necessidade de fazer aquele exame? Vai mudar a vida daquela paciente? Se sim, tem que fazer, lógico, né? E a gente pode usar meios para diminuir essa exposição do feto. Então, às vezes vai fazer um raio-x de tórax, coloca um avental de chumbo na parte abdominal para evitar a exposição do feto, né? Tem várias coisas meios que a gente pode utilizar para reduzir esse risco, mas evitar o quanto puder, né? Só realizar realmente quando for de extrema necessidade. Perfeito. E existe algum período da gestação? A gente sabe que o início da gestação é um pouco mais delicado. Existe esse período, doutor Júnior, ou não? Ou sempre... O começo, né? O período que o embrião está se desenvolvendo, ele é mais arriscado, né? É mais sensível para ter alguma alteração no futuro. Então, no começo, como você tem essa maior chance de ter alguma alteração no próprio embrião, feto, no encaminhar da gestação, é um período que a gente basicamente não faria de qualquer, assim, só se fosse o último caso que falasse, cara, esse raio-x é vida ou morte, entendeu? Mais para frente você já pondera um pouquinho o risco, o benefício, o avental, entendeu? Mas abaixo disso, principalmente se a radiação for abdominal, porque assim, se for tórax, crânio, alguma fratura de braço, você ainda consegue proteger, porque você tem um risco de alguma coisa que você precisa pesquisar, né? Mas se você tem algum outro método de imagem, sem ser tipo ressonância, ultrassom, que você consegue resolver aquele problema sem ter que irradiar, é bem melhor no começo no primeiro trimestre. Perfeito. Doutores, né? Doutor Júnior, mais especificamente,
brincos, pulseiras, anéis, porque eles são, as pessoas têm que retirar na hora de fazer o exame. Como a Fernanda falou, né? A gente usa uma radiação que atravessa o objeto a ser estudado e é feita a imagem atrás dele, na famosa chapa, né? Na placa do raio-x. Qualquer objeto metálico, ou não só metálico, às vezes plástico, vidro, alguma coisa, isso vai atrapalhar e vai sobrepor a imagem a ser estudada, entendeu? Então, se você for fazer, por exemplo, um raio-x de mão, não precisa tirar o brinco, entendeu? Mas se você for fazer um crânio, aí é legal, você tira óculos, tira brinco, entendeu? Então, essa é a ideia, tentar não sobrepor a imagem que vai ser estudada. Então é mais por uma situação de qualidade da imagem do que qualquer risco à segurança do paciente. Doutora Fernanda, com exceção, né, das mulheres grávidas, que nós já comentamos o risco para o feto, para as pessoas adultas ou crianças, existe algum risco na realização do raio-x? O risco é o mesmo da gestante, é a exposição excessiva. O raio-x, na realidade, ele utiliza uma dose de radiação muito baixa. Então, você precisa se expor muito, né, para causar algum risco para o paciente. Mas é a radiação, esse é o risco, é o maior risco. Mas para os técnicos, eles têm cuidados específicos, uma carga horária reduzida, é por conta dessa exposição? Exposição. Como eles estão sempre realizando o raio-x, eles têm que usar avental, dosímetro, que avalia a quantidade de radiação que eles foram expostos. Legal. Eles ficam atrás de uma proteção. Sim. A carga horária deles também é um pouco reduzida, não é mesmo? Tudo por conta dessa exposição. Perfeito. E agora a gente pode passar para um outro exame também muito utilizado, que é o de densitometria óssea. Explica para nós, por favor, Dr. Júnior, o que é esse exame com esse nome comprido? A densitometria ela usa o mesmo princípio do raio-x, só que ela é muito baixa dose e ela usa alguns pontos específicos do corpo, tipo o distal do rádio, o fêmur, coluna, para tentar ver aquela massa óssea do paciente. Se ele está perdendo aquela massa óssea, se ele já tem um diagnóstico de osteoporose, por acaso, ou se ele tem uma osteopenia que pode tentar ser reversível e fazer esse controle dessa massa óssea dele, entendeu? Existe uma outra que é de corpo inteiro que avalia gordura corporal, massa magra, massa, entendeu? Então ele faz um range maiorzinho. Mas a finalidade dele é específico para isso aí, diagnóstico de osteopenia, osteoporose, para o paciente que já teve história de fratura, precisa repor, precisa fazer algum controle, acaba usando a densitometria. E, doutora, a realização desse exame é parecido com o exame de raio-x? É o paciente deitado, em pé e simula uma fotografia também ou é um outro procedimento? O aparelho de densitometria, na verdade, ele pode utilizar tanto o ultrassom quanto o raio-x. Olha só. Atualmente é utilizado muito mais através do raio-x. Então, é realizado como uma radiografia e que vai focar em áreas específicas do corpo. Então, normalmente se faz da coluna lombar e da cabeça do fêmur para avaliar essa densidade óssea. Mas geralmente que utiliza o raio-x, então funciona como uma radiografia mesmo. Né? Perfeito. Dr. Júnior, as recomendações para o exame de densitometria óssea são as mesmas do exame de raio-x? É a mesma assim, se tivesse algum artefato que pode gerar no local de estudo, ele acaba, por exemplo, o paciente que tem uma prótese de quadril, ele não pode usar aquele quadril para fazer porque vai dar alteração, entendeu? Então você muda o sítio de estudo. Então é o mesmo princípio daquele do brinco, entendeu? A pessoa vai fazer com uma cinta de metal, tem que tirar a cinta. A pessoa vai fazer com relógio, tira o relógio. Qualquer área do campo que for estudado que possa ter um artefato na qualidade da imagem, tem que ser retirado para estudo. Perfeito. E agora a gente entra numa área, pessoal, que eu acredito que seja com o que vocês mais trabalham no dia a dia, que é o exame de ultrassom. Dr. Júnior, por favor, nos explique como funciona o exame de ultrassonografia. O ultrassom ele já muda bem do que a gente estava falando sobre radiação, que agora você vai usar o som. Então o transdutor ele tem uns cristais, ele emite a frequência, se você programa no aparelho, essa frequência do som vai bater na estrutura que você quer examinar e ela volta para o aparelho. Aí ele interpreta a volta desse som e vai reconstruir a imagem pelo processador do computador normal.
Então já é uma tecnologia um pouquinho mais avançada do raio-x que a gente estava falando, entendeu? Então já envolve já um processamento de computador, alguma coisa assim. Então é bem diferente e não tem restrição para poder fazer. Não envolve radiação, não envolve nada. Você pode fazer a gestação inteira, por exemplo. Você pode fazer de criança, adulto, neném, que não tem problema nenhum. É uma tecnologia guardada todas as proporções, mas parecida com um sonar de golfinhos, morcegos. Perfeito. E, doutora, quais as principais doenças são diagnosticadas com o exame de ultrassom? Muitas. Antigamente se achava, até muitos pacientes ainda acham que a gente só faz ultrassom de gestante, né? De nenê, só para ver nenê. Não. O ultrassom hoje em dia é utilizado para tudo, desde alterações musculoesqueléticas, de tendão, articulação, em gestantes, para detecção de câncer de mama, tireoide, partes moles. Hoje em dia que utiliza muito ultrassom de pele, para avaliação de lesão, para guia de procedimentos estéticos. O ultrassom ele é utilizado para praticamente tudo do corpo. Assim. Lógico que tendo as suas limitações, principalmente em pacientes com uma adiposidade um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil a avaliação, mas a gente consegue diagnosticar bastante coisa. E, doutor Júnior, existe alguma preparação especial para o exame de ultrassom? Especial, assim, varia muito para aquilo que você está procurando. Então, se você seu médico te encaminha para uma avaliação de bexiga, a gente vai precisar que você esteja com a bexiga cheia, entendeu? Se é um paciente que vai fazer um check-up geral, a gente recomenda um jejumzinho leve antes, entendeu? Para não chegar lá muito com distensão abdominal. Então é mais assim, daquilo que você vai procurar para aquilo que você passa para o paciente no dia anterior. Entendeu? Então eu falo assim, ó, vou precisar que a sua vesícula esteja cheia para a gente poder avaliar a sua vesícula. Então, cara, um jejumzinho leve, toma água cedo, aí você já vem fazer exame. Então, assim, é mais para aquilo que o médico está procurando, né? Mas não tem um preparo muito específico assim, não. Porque assim, o paciente caiu na urgência também, precisa fazer rapidão. Entendeu? Não dá pra você chegar para ele e falar, cara, volta para casa, faz jejum. Sim. Não, perfeito. E assim, acho que é muito importante a gente frisar também dois pontos que eu acho cruciais. O equipamento, vocês terem um equipamento e a gente vê esse equipamento de vocês quando a gente visita a clínica ou para alguma matéria, ou até mesmo com algum familiar, ou até a gente mesmo para realizar um exame, e a qualificação técnica de vocês. Porque falando, parece que é muito simples, né? Parece que é posicionar, tirar uma foto, tem o equipamento do ultrassom, parece que é só passar, mas essa capacitação de vocês e o investimento em equipamentos modernos, né, atuais, também é algo que é muito importante, não é mesmo? E é uma coisa que está sempre mudando, né? Está sempre modernizando. As imagens dos aparelhos hoje em dia estão cada vez melhores, né? Então a gente sempre está tentando buscar isso, a melhor qualidade de imagem. É lógico que é um exame totalmente examinador dependente, então depende da gente lá no momento. Sim. É uma avaliação dinâmica que a gente precisa estar mexendo, olhando o tempo inteiro. A foto que a gente tira do ultrassom ali naquele momento não mostra tudo que a gente viu. Sim. Só uma fração a gente tenta mostrar na foto o máximo que a gente consegue, né? Para resumir aquilo lá que a gente viu, mas é um exame dinâmico, o tempo inteiro olhando, avaliando. Por isso que a maioria deles tem o laudo, né? Os médicos pedem o laudo, que no laudo vocês contam tudo que vocês viram. É como se fosse uma historinha, né? Porque enquanto você está fazendo o exame, você ainda vai conversando com o paciente. Você sentiu alguma coisa, está tendo dor, o que aconteceu, entendeu? Você vai, ao mesmo tempo que você está fazendo e varrendo a anatomia do paciente, você está conversando com ele, ver o que aconteceu, se ele tem alguma história prévia, no caso de mama, para tireoide, entendeu? Então você vai interagindo com o paciente. Diferente dos outros exames que a gente está te falando, que o técnico vai, posiciona, faz a imagem, depois te entrega para fazer o resultado. Você não tem esse contato direto. Exato. E, doutor Júnior, um outro exame que também é muito famoso é a tomografia. Explica para nós um pouquinho como que a tomografia funciona. A tomografia é o mesmo princípio do raio-x. Só que você tem o tubo, você tem o objeto que vai ser estudado,
Só que na placa no final atrás você não tem uma placa que vai fazer uma imagem fixa. Então você tem um detector que é ligado no computador. Então quando essa radiação atravessa, cada vez que ele vai passando no círculo, que ele vai rodando em volta do paciente, o próprio computador vai somando aquela imagem, reconstruindo no computador como se fosse a volta inteirinha que ele deu. Então essa imagem que ele mandou aqui, essa imagem que ele mandou aqui, início ele vai rodando e reconstruindo no computador. Então seria como se fosse um raio-x que desse a volta toda no paciente várias vezes, entendeu? Porque aí ele faz os cortezinhos sequenciais. A tomografia a gente pode dizer que é um exame mais preciso que o raio-x? Muito mais. Muito mais. Você consegue varrer ele inteiro e depois no próprio computador você reconstruir. Por exemplo, uma fratura que você viu no raio-x, na tomografia você consegue reconstruir a volta inteira e fazer um 3D dela, pra você analisar em qualquer lado, entendeu? Como se você tirasse a parte mole em volta e deixasse só o osso numa reconstrução. Perfeito. E doutora Fernanda, a tomografia, ela tem uma indicação específica ou vocês disseram no começo, né, que o raio-x é o mais utilizado por conta da praticidade, né, tempo. A tomografia, ela tem uma indicação específica ou é uma situação parecida com o raio-x? Se tem um tempo maior, vai para a tomografia, um tempo menor, vai para o raio-x? Ela também é utilizada em várias situações, né? Eu acho que o que eu me recordo mais, assim, que é bem utilizada é no serviço de urgência, por exemplo, você precisa detectar se o paciente teve algum AVC, se houve alguma fratura, alguma alteração aguda abdominal, uma apendicite, né? É um exame rápido e mais preciso que o raio-x, né? Mas o problema é a radiação também, né? E ela ficou bastante conhecida agora na época do Covid, né? Sim. Porque o pessoal batia, enquanto não fazia o teste, chegava o resultado, já ia para a tomografia. E muitas vezes o diagnóstico do Covid se fazia com a tomografia, né? Muitos exames davam negativos e era tomografia. Exatamente. E demorava para chegar o resultado, naquela época tinha uma fila gigante lá, então o médico já vinha e falava, como é que tá o pulmão? Tá assim, assim, assado, melhor tratar como do que... E a gente lembra que o começo da pandemia, os momentos mais agudos também, o exame de tomografia, assim, era o que garantia, né, se a pessoa... Basicamente ele e a saturação determinavam se ia internar, se ia entubar, entendeu? Pelo acometimento pulmonar e o grau de saturação do paciente. Entendi. E em relação à radiação, o exame de tomografia também, os níveis a gente pode dizer que são parecidos com o exame de raio-x, ou eles são menores ou maiores? Então, eles são maiores, mas o próprio aparelho tem um mecanismo que ele faz um controle. Então, a hora que ele faz o scout, né, que seria um raio-x prévio, ele determina quais áreas do corpo ele precisa dar mais radiação e quais ele precisa dar menos. Então, por exemplo, se você vai cortar uma parte que você pega um fígado e um pouco do tórax, na parte onde tem o tórax, que seria menor espessura de corte, ele manda menos radiação naquela área para você não fazer uma radiação desnecessária naquele local, entendeu? Então, eles têm esse mecanismo de dosagem por área, né? Então, o mínimo possível, né? Irradiar o mínimo possível ao paciente. E, doutora Fernanda, existe algum risco para a realização do exame de tomografia ou é a mesma situação com o exame de raio-x? É a mesma situação do exame de raio-x, né? O problema é a exposição, a radiação. Eu acho que no uso do contraste também, né? Muitas vezes a gente tem que utilizar o iodo, né? Um contraste para avaliação melhor alguma lesão, né? E paciente com insuficiência renal, com problema na filtração, ali a gente tem que contraindicar o uso. Perfeito. E entrando nesse assunto do contraste, né, que a gente vai falar um pouquinho também, por que o contraste é indicado, em quais situações que vocês, né, que os outros médicos, né, vocês atuam mais na realização do exame mesmo, mas por que um médico na clínica pede um exame em algum momento com o contraste, em outros momentos sem o contraste? Então, assim, na verdade, a gente pode usar alguns outros tipos de contraste que não precisa ser algum iodo, bário, não precisa, pode ser a própria água. A água usada de contraste, você toma, você enche a estrutura que você quer avaliar e você analisa. Pode ser com ultrassom, pode ser com tomografia, dependendo do local. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um estudo com um contraste oral de bário, a gente consegue analisar o estômago, o esôfago, então a gente consegue ver a estrutura por dentro.
E no caso, se uma pessoa tem uma estenose, uma lesão tumoral que está apertando essa luz local, ele não consegue passar direito para aquele local. Então ele funciona como se fosse um brinco, entendeu? Então ele funciona como se fosse alguma coisa que para a radiação e atrapalharia o raio de passar. Então a gente usa ele como se fosse uma delimitação nova daquela estrutura que o normal seria passar reto, e aqui no contraste ele estaria anulando a imagem que passou. Então você consegue ver que aquilo lá não era para estar acontecendo, entendeu? E doutores, aconteceu com uma amiga recentemente, e daí foi uma dúvida que eu também tinha, e durante a instalação, conversando com o pessoal, até para montar o material de comunicação para a Unimed, a gente foi sanando. As pessoas imaginam que existe só um exame de ressonância, né? E quando passa pela máquina, se o problema é crânio ou é joelho, é a mesma situação. Mas existem diversos exames que são feitos no mesmo equipamento? Sim, são vários protocolos diferentes para cada tipo de doença diferente, entendeu? Às vezes você não usa o mesmo protocolo por uma lesão de pesquisa que o mesmo que você vai usar para fazer um ombro, uma coluna, entendeu? Então, às vezes você vai usar para um fígado, você quer saber se uma lesão tem gordura ou não, você usa uma saturação de gordura nela para tirar, se for o sinal da gordura. Então, assim, isso é bem específica para o local. Inclusive, assim, até para o preparo do exame é a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes você vai fazer um abdômen, uma pesquisa de endometriose, você tem um preparo de laxante, de alimentação no dia anterior. Ou uma pessoa que vai fazer ombro e crânio já é um outro, a não ser que tenha que tomar contraste. Então, assim, varia muito de caso para caso, né, da indicação do médico que foi encaminhado. Doutores, uma outra situação que eu desconhecia e acabei, né, tendo conhecimento durante a instalação do equipamento aqui na Unimed, é a proteção, né? É um isolamento muito grande. A gente vê uma movimentação grande de engenheiros e colocam um metal e outro. Por que é necessário todo esse cuidado para a implantação de um equipamento de ressonância magnética? A ressonância magnética, como a gente falou, ela é um campo magnético alto, entendeu? E ela usa essa gaiola em volta exatamente para não permitir que entre pulso de radiofrequência externo. Porque ela usa o pulso de radiofrequência para fazer a imagem, entendeu? Então ela deixa o campo estabilizado, e durante o exame o pulso de radiofrequência que faz a formação da imagem. Você imagina esse pulso de radiofrequência fazendo a imagem normal e a antena de rádio transmitindo junto, entendeu? Sobrepondo. Vira um baralhão. É isso que acontece. Então você precisa isolar o campo em volta para não sair o pulso de radiofrequência também e não entrar. Então ela fica como se fosse uma gaiola mesmo. Perfeito. E metais, esse tipo de coisa, por conta do campo magnético, né? Do ímã, né? Nem chega perto. A gente sabe, eu lembro que quando estava finalizando a montagem dos equipamentos, me ligaram, ó, Flávio, está terminando de montar, corre para fazer as imagens, porque depois não pode entrar mais. A gente correu lá para fazer, registrar, deixar tudo certinho. Doutores, a gente pode dizer, dentro de tudo isso que a gente bateu papo, que a gente conversou, que o diagnóstico por imagem bem feito, por um profissional qualificado, por um equipamento moderno, bem regulado, bem calibrado, ele contribui muito para salvar vidas. Com certeza. Eu acho que o diagnóstico por imagem ele só vem a somar as outras especialidades. A gente está aqui para ajudar tanto o paciente quanto o especialista solicitante, né? Para melhorar o diagnóstico, ajudar no diagnóstico, conseguir orientar qual conduta deve ser tomada, se deve operar, se não deve, né? E a gente está sempre disponível para discutir casos. É legal que a gente trabalha nós três, então a gente está sempre conseguindo discutir e trocar experiências para ajudar a vida desse paciente, para tentar encurtar o caminho e melhorar a qualidade de vida. A gente fala que a gente faz um meio de campo ali, né? Entre a suspeita que vem, o que a gente acha que pode ser, e manda para quem vai resolver, entendeu? Então a gente faz o meio de campo entre o que está acontecendo e vai acontecer dali para frente. E acredito que antes do avanço dos exames de diagnóstico por imagem,
a medicina acho que era muito mais invasiva, né? Porque hoje... Abria-se mais os pacientes. Exato. Acho que hoje, né, com o avanço, com a tecnologia e aquilo, e vocês lidam com situações muito ruins, mas também com situações muito boas, né? Acho que da mesma forma com que no dia a dia de vocês acabam vendo doenças muito graves, né, em situações muito extremas, vocês também têm alegria de falar o sexo de um bebê, tudo isso. Conta para nós um pouquinho como é o dia a dia de vocês na clínica. A gente tem desde momentos muito difíceis assim, de dar um diagnóstico para o paciente, de falar o que ele precisa saber naquele momento, mas também como ver um nenê, conseguir ver o rostinho, o sexo, participar daquele momento tão importante da família, Sim. né? É muito legal também quando a gente faz o diagnóstico de alguma lesão grave e depois o paciente volta para fazer um controle, mas assim, já foi tratado, já foi operado, já foi resolvido. Então, é muito interessante, muito gratificante ver esse retorno, ver que deu tudo certo, que o seu diagnóstico auxiliou realmente a vida daquele paciente. É ruim e é bom, né? Sim. Tem uns momentos muito difíceis, mas a gente está ajudando muito, né? Então isso acaba que compensa. Perfeito. E eu confesso que um dos momentos, eu não vou dizer vou falar surpresa, não é nem nervosismo, foi no consultório da doutora Fernanda, quando a minha esposa grávida, eu descobri que ia ser uma menina. Não foi aqui no Hospital Piedade. A minha esposa estava internada aqui no CMU, por, né, alguns probleminhas da gestação, e eu já tinha os 2 meninos e eu brincava. Eu já sei criar menino, é mais fácil. Aí, quando passou o equipamento do ultrassom e você falou, eu acho que é uma menina. Eu lembro que eu parei e olhei, tem certeza, doutora? Mas aí você olhou e falou, eu tenho quase certeza que é uma menina. Eu acho que você já tinha certeza, mas não quis falar porque eu fiquei muito chocado. Mas é muito bacana, vocês lidam muito com emoções, né? E esse controle, eu acho que emocional de vocês também é muito importante, né? Tanto para as boas quanto para as más notícias. Tem que saber falar, né? Porque isso aí a gente estava conversando esses dias. Para você dar uma notícia feliz, é muito mais fácil do que você dar uma notícia triste. Entendeu? E não tem jeito de você dar uma notícia triste sem chocar, sem abalar, sim, entendeu? E essa eu acho que é a pior parte nossa, entendeu? Para quando você faz, principalmente quando você vai fazer o exame de ultrassom, você precisa dar uma notícia ruim, porque você está ali, às vezes você está com a alegria da mãe esperando uma notícia boa e você tem que falar uma notícia ruim, entendeu? Ou às vezes totalmente o contrário, às vezes a pessoa até vem fazer uma gestação normal e você fala que são trigêmeos, são gêmeos. Nossa. Aí eu não sei se ela tá feliz ou tá triste, porque o coração vai a mil, assustado. Fica assustado. Entendeu? Então a gente vive, né? Às vezes no mesmo dia você tem um pico de alegria, com um pico de tristeza. Aí eu ainda falo com a Fer, cara, acabou o dia hoje cedo já, entendeu? Nossa. Aconteceu isso, porque é muito triste, né? Sim. É muito chato. Entendemos. Doutores, a gente chega no final do nosso bate-papo. Eu já agradeço imensamente, foi muito boa a nossa conversa, muito explicativa, acho que ficou muito claro para as pessoas, que não são, assim como eu, que não sou da área da saúde, mas que a gente consegue ali um pouquinho, aprender aqui, aprender ali. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse vídeo vai absorver muita coisa, muito conteúdo, muitas dúvidas em relação a um exame ou outro. E sempre no final a gente também deixa o microfone aberto para algum ponto que queira ser reforçado ou alguma pergunta que deixou de ser feita. E começando pela doutora Fernanda, o microfone está aberto para as considerações finais. Eu acho que a gente está sempre à disposição, tanto do paciente quanto do médico, para discussão. Tem alguma dúvida de qual exame pedir? Pode falar com a gente. Pode falar com a gente. Nós estamos super abertos. Até nós temos dúvidas entre a gente discute vários casos juntos. Então, a gente está para ajudar, está aqui para auxiliar ao máximo, né? Então, estou à disposição sempre que necessário. Perfeito. Doutor Júnior?
eu queria agradecer o convite, né, da gente poder explicar um pouquinho mais simplificado o que acontece um pouquinho do dia a dia de quem trabalha com isso. Mandar um abraço pro pessoal que é o técnico nosso lá, que sem eles não tem a imagem para ver, entendeu? Fora do ultrassom, o pessoal que faz os técnicos nossos lá. São muito importantes. E é igual a Fer falou, qualquer dúvida entre solicitar o exame, alguma dúvida sobre o exame, o que fazer, de preparo, alguma coisa, para que ela pode conversar com a gente, pode conversar no hospital, pode conversar em qualquer lugar que a gente vai estar disponível para não só o paciente, como o médico também, às vezes quer tirar uma dúvida de qual exame é melhor para aquele paciente naquele caso específico, acho que é mais fácil, pode entrar em contato. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa Unimed Você. Lembrando, pessoal, que esse e outros programas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, é claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado e espero vocês no nosso próximo vídeo.